Jovens cristãos vencedores. É desejo da igreja, é o prazer da família, do pastor, saber que os jovens que estão congregados sob sua orientação estão sendo vencedores, estão superando as dificuldades, vencendo as tentações e se desenvolvendo na vida cristã, bem como na vida secular. É nosso prazer ver nossa juventude com o brilho do Espírito Santo. Jovens que atendem aos preceitos de Deus para serem bem-sucedidos na vida. Todos os campeões possuem suas estratégias. São modos de conquistarem seus espaços e vitórias. A não adoção de caminhos bem aplanados poderá desnortear o caminhante. O jovem, a moça que teme ao Senhor, tem suas estratégias para prosseguir a sua caminhada na fé, congregando na casa de Deus, buscando a palavra do Senhor, os conselhos de Deus. Então, uma das primeiras situações em que o jovem precisa estar dentro do contexto é dar a honra a quem ela é devida. Em primeiríssimo lugar, o moço, a moça, a menina, o menino precisa ler, precisa saber e praticar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Este é o primeiro mandamento com promessa. A obediência de honrar pai e mãe gerará a recompensa da longevidade. E isso é mais do que dinheiro, é mais do que notoriedade. Portanto, a coluna número 1 para a vida do jovem triunfante é honrar seu pai e sua mãe, ser obediente, ser fiel aos seus pais. O aprendizado com os experientes é o segundo ponto, que todo jovem precisa se submeter, aprender com os experimentados, com aqueles que já passaram por onde nós estamos passando, por onde vocês estão passando. O texto é do Salmo 34, verso 11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É preciso que as crianças, tanto cristãs como as outras, aprendam as coisas de Deus, o respeito aos mais velhos, o temor ao Senhor. Enfim, alguém deve assumir a responsabilidade de orientar a criança no temor de Deus. A criança solta acabará presa no futuro. Ela precisa ser orientada. Então, o jovem cristão vencedor vai se lembrar que os mestres da maior grandeza estão a seu favor. Quem são eles? Sua mãe e seu pai. Salomão escreveu: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Meus irmãos, igreja, o primeiro e maior educandário da criança é o lar. Os mestres, como eu já disse, são os pais. Que responsabilidade nós temos? É muito pesada essa responsabilidade. Nós não podemos deixar nossos filhos aprender com os colegas de rua, com os amigos da escola. Eles precisam aprender conosco, para que quando eles forem enfrentar o mundo,
eles já tenham anticorpos, já tenham as suas bases fincadas, já estejam sabendo escolher entre o certo e o que é errado. Também, o jovem que quer vencer na vida não deve se misturar com os levianos. Diz a palavra: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem seduzir, não o aceites. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Ele orienta, Salomão orienta, que o moço deve fugir das más companhias, deve atender aos pais, até mesmo quando eles ficarem velhos, e deve o moço desviar o pé das veredas dos maus. O jovem deve estudar, trabalhar, misturado com os pecadores, tudo bem, mas andar com eles para cima e para baixo, isso será catastrófico, porque as más conversações corrompem os bons costumes. É perigoso alguma daquelas setas adentrar o coração do jovem, da moça, do rapaz e torná-los pessoas perdidas, atrapalhadas. Então não se deve misturar, deve ter cuidado para não ter comunhão. Estudar junto, trabalhar junto, sim, mas ter comunhão, contar intimidades, não. Deve também o jovem triunfante ter cuidado com os falantes desordenados. Como acabei de dizer, a citação paulina de 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os nossos amigos, nossos colegas, devem ser escolhidos por nós. Nós não podemos escolher quem são nossos irmãos, nós não podemos escolher o lar que vamos nascer, mas nós podemos escolher com quem nós queremos andar. Nós podemos escolher com quem nós vamos conversar. E ainda podemos escolher a quem queremos ouvir. Cabe a cada um fazer a distinção e prestar bem atenção para não ser iludido por conversas estranhas, não é? Os escarnecedores deverão ser descartados discretamente. Foge desse meio. Jovem cristão vencedor deve permanecer no lar, não se ausentar por motivos injustificáveis. A tônica das Escrituras Sagradas é que o jovem se ausente do seu lar naturalmente, portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. É claro que às vezes o jovem vai fazer um curso no exterior, vai fazer uma pós-graduação em outro estado, aí ele se ausenta do lar por 1 mês, por 6 meses. Mas eu estou me referindo a fugir do lar para morar fora sem nenhuma necessidade, para escapar do olhar da mãe, do pai, das suas orientações, às vezes até da sua severidade. Mas os pais, quando corrigem os filhos, é para o bem, não é para o mal. É para que eles se sintam valorizados, tem alguém que preza-os a ponto de corrigir na hora necessária. Então, o jovem deve estar no seu lar, voltar para o seu lar, estar com os pais. Filho pródigo tem essa ilustração. São Lucas capítulo 15, verso 11 a 32. Deixou a casa dos seus pais, se envolveu com pessoas que não temiam a Deus, ficou numa situação aflitiva, mas ele se lembrou de que seus pais eram amáveis, e ele voltou, e de fato, os pais, pai e mãe, certamente, perdoaram aquele jovem e o abrigou novamente dentro de casa.
porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho na rua, em más companhias, correndo perigo, enfim. Aqui está o ensino: o jovem deve permanecer junto com os pais, conversando, dialogando, tendo amizade com os pais. Também o jovem vitorioso deve ser aplicado, dedicado no aprendizado vocacional. Deve ter interesse em estudar, em se preparar para a sua vocação, estudar as matérias do colégio, da faculdade, ser disciplinado, ser cuidadoso com seus objetos, estudar música, estudar algo mais, ser uma pessoa formada, preparada para o amanhã. Todo jovem tem capacidades latentes que Deus deu, então ele deve ser assim. Nós encontramos em Daniel capítulo 1, versículo 20, o verso que diz sobre o comportamento de Daniel e seus companheiros, Sadraque, Misaque e Abidênego. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. O cristão sábio fará bem ao reino de Deus em seu país ou no exterior. Então aqueles moços passaram no teste, passaram na prova, eram aptos, habilitados, de boa formação cultural. O que aconteceu? Aconteceu que eles foram ocupar lugar nos maiores escalões do governo da Babilônia. Povo de um país estrangeiro ocupando lugar de honra, né? Ao lado dos magistrados daquela terra distante da terra de Israel. Mas por quê? Por causa da sua formação. Irmãos, os jovens espertos se preparam para o amanhã, e eles não esperam que as coisas caiam em suas mãos. Eles lutam, eles batalham. A competitividade profissional hoje em dia está muito grande. Só os mais capazes ocupam as vagas, preenchem os lugares que estão abertos e passam nos concursos. Então o jovem deve ser aplicado, né? Não deve se contaminar com as iguarias do rei, com as iguarias do pecado, com o mundanismo, com aquilo que é indecente, com aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. O moço crente, a moça crente, deve ter uma marca de fidelidade, de pureza, de santidade, porque ele é diferente do povo que não conhece o Senhor. Ele sabe se resguardar, ela sabe se proteger para o futuro, quando vier a contrair matrimônio, casamento. Não é uma pessoa jogada, que anda de qualquer jeito, que se aproxima de qualquer pessoa. Não, ela não se contamina, ele não se contamina com as iguarias do rei. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 8 do livro de Daniel: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. E o eunuco ficou um pouco com medo. Não, depois vocês não comem a mesma comida, não bebem o mesmo vinho, o rei vai notar os semblantes de vocês piores, sem classificação, e eu vou estar correndo risco de ser degolado, cair na guilhotina, o rei pode mandar me matar. Então eu não posso fazer isso. Ele pediu: experimenta por 10 dias. E ele experimentou, e daí para frente só foi bênção. Eles estavam mais fortes, mais saudáveis, porque eles não precisavam comer daquelas iguarias que o rei oferecia aos seus deuses. O moço e a moça crente têm toda a felicidade na casa de Deus. Não precisa de se contaminar, de comer das iguarias que esse rei que está aí oferecendo de tudo tem para oferecer. As iguarias do rei da terra aí está contaminada, pode produzir um mal-estar na pessoa e na sua alma.
Então não se contamine, jovem. Sai daí, fica longe do laço do passarinheiro. Aleluia. E deve também o jovem que quer ser vitorioso guardar a palavra de Deus no seu coração, atender os preceitos, ler as escrituras sagradas, ter a Bíblia como seu livro de cabeceira, o seu manual, o seu best-seller, o livro de Deus, que nós temos como regra de fé e de prática. As histórias mais lindas dos campeões estão na Bíblia. Os romances mais belos e santificados estão na Bíblia. Então o jovem tem na Bíblia uma biblioteca, uma fonte de consultas, e ele deve fazer isso. Alguém assustado no passado dizia: como purificará o jovem o seu caminho? Alguém disse: observando a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9. Aí um outro disse: isto é bom, muito bom. E disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O mesmo Salmo, verso 11. Aleluia. Já foi dito, meus irmãos, guardar onde? Guardar o quê? Guardar para quê? Guardar onde? No coração. Guardar o quê? A palavra do Senhor. Guardar para quê? Para não pecar contra ti. Aleluia. Bem-aventurado o jovem, a moça, que se submete a esse mandamento, a esses princípios, porque essa pessoa será triunfante, terá um futuro de bênçãos, não vai cair no laço do maligno, não vai ser seduzido por aqueles que não conhecem o Senhor. E andar com Deus, ter experiências com Ele, essa foi ressalvada pelo salmista Davi, que desde a sua infância, desde a sua juventude, temia Deus, e começava a escrever os seus salmos, lá naquelas campinas, vendo aquelas nuvens, as ovelhas, vendo aquelas cachoeiras, as chuvas, os ventos. O salmista escrevia e temia o Senhor, aprendeu com os seus pais. E agora o salmista já está de idade. O Salmo 37, vejam o versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Essa é a experiência que nós estamos passando. Aprendemos na juventude, passamos pela média idade, já estamos envelhecendo e temos experiências com Deus, com a obra de Deus, com a glória de Deus, com a pessoa do Senhor Deus. E nunca vimos um justo desamparado, nem sua descendência a pedir esmolas, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Mas o Senhor cuida das ovelhas que permanecem no aprisco. Se a ovelha foge para longe, ela pode padecer fome. E a ovelha que come em todo pasto pode se envenenar. Ela deve comer no pasto onde o seu pastor está oferecendo a ração balanceada. Nós precisamos ter essa experiência com Deus. A experiência da nossa mãe não vale para nós. A experiência do nosso pai não serve para nós. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Aí vem o crescimento, o desenvolvimento até a maturidade. O jovem vencedor também precisa entender que ele pode ter a certeza do triunfo. Você é triunfante, jovem. Você é vencedor, jovem. Você é conquistador no Senhor. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 de João, capítulo 2, verso 14. Se a palavra de Deus está em vós, vocês serão vencedores. Aleluia. As conquistas dependerão sempre do que estiver armazenado no coração. Ninguém conquista nada se aquilo não estiver já no seu coração. É preciso estar aqui na alma para depois a gente partir para a nossa vitória.
é uma espécie de planejamento, uma espécie de armazenamento de projetos, de planos. A palavra do Senhor no coração projeta a gente para a vitória, para a frente. E também o jovem vitorioso deve ser prudente. A prudência deve ser a sua luz. Aleluia. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Tito capítulo 2, verso 6. O que é isso? Falar pouco, somente o necessário, ter uma linguagem limpa, ter uma língua santificada, não ficar na roda dos escarnecedores, não enviar mensagens impuras, enviar torpedos do temor do Senhor, se apresentar como um verdadeiro cidadão dos céus. Os jovens devem ser comedidos e não avançados demais, e nem parados no tempo. Deve acompanhar a sua época, o seu tempo, no temor do Senhor. E também buscar o Senhor desde a infância e adolescência. Lemos Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E o que Paulo escreveu a Timóteo, pastor jovem, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Não é com milagres que o Senhor prepara os jovens para a vida, para as vitórias. É com o ensinamento das Escrituras, desde a infância. Os pais ensinando, os pastores ensinando, os professores da escola dominical ensinando. Então os jovens vão acumulando experiências, lições boas para a vida. E aí então o jovem deve buscar esse conhecimento, lembrar-se do seu Criador, buscar o Senhor e ver de quem você está aprendendo, jovem. Aprenda sempre com os campeões, aprenda sempre com os experimentados. Não segue os fracassados, não segue os derrotados. Segue a Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Esta é a lição que Deus nos envia nesta hora. Os fracassos dependerão sempre do desmazelo e dos vícios perniciosos. A vitória só ocorrerá com disciplina e sacrifício. Pomar mal cuidado gerará ervas perniciosas e espinheiros inúteis. Jardineiro zeloso, frutos abundantes. Como é que você zela do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua aparência? Como é que você zela do seu corpo? Como é que você zela do seu nome? É preciso ser cuidadoso para ser vencedor e abençoado. Você se tornará um referencial, uma pessoa que o povo olha e aplaude, olha e diz: que coisa linda o comportamento daquele rapaz, daquela jovem, é uma pessoa de Deus. Você será apreciado e abençoado, você será sal da terra e luz do mundo. Vitoriosos, Deus os abençoe em nome de Jesus.